Eu sou a doutora Simone Oncala, sou psicóloga e doutora em neurociência do comportamento e venho nessas lives semanais falar sobre assuntos que algumas pessoas me pedem, dão dicas e tem assuntos que às vezes não diz respeito aos meus saberes, então eu peço para alguns colegas postarem, né, na página Sobreviver. É isso aí, Reginaldo. O gato também está de quarentena. É o único que não estressa. E hoje eu queria falar um pouco com vocês a respeito das atividades das crianças. Essas crianças estão em casa e os padrões mudaram. Mudou a estrutura das relações familiares, de quem fica em casa, de todas as atividades que as crianças faziam. E o que eu percebi é que essa família ela está tendo mais intimidade e eles estão se conhecendo e estão tentando criar eventos e brincadeiras. E eu acredito que possamos ter ideias que favoreçam, né, esse dia a dia, e não sei por quanto tempo que vai isso. E eu trabalhando online, né, fazendo atendimentos com crianças, eu precisei recorrer a pesquisas de brincadeiras, tarefas interativas, porque trabalhar com criança é lúdico. E eu comecei a pesquisar sites e relembrar de brincadeiras do passado. E eu atendo também algumas pessoas de outros países, brasileiros mesmos, né? Que eles não se adaptam muito com a cultura, então eles acham que o próprio profissional tem outros valores e não vão ser entendidos, não sei até que ponto isso procede, mas é a desculpa deles. Então, eu conversei com alguns da Austrália, da Espanha, do Uruguai, dos Estados Unidos e perguntei: e aí, como que as crianças estão brincando? Que brincadeiras que eles desenvolvem por aí? Estamos todos em casa, né? Então, e temos também a parte da escola. E isso precisa ser dividido no dia a dia. A escola ela está precisando conhecer a dinâmica da família, trabalhar com essa dinâmica, fazer negociações, porque muitos não dão conta. Oi, Mara, obrigada por estar aqui. Tem crianças que adoraram o virtual, mas tem crianças que não se deram bem. Crianças muito inquietas que não conseguem prestar muita atenção. Elas assistem a aula, por vezes, pulando, porque a carteira ela dá uma limitação. A postura da professora, o enquadramento da sala de aula. Pais trabalhando na sala e crianças, às vezes, no quarto. No quarto tem a cama, tem os seus brinquedos. E ela não consegue ter a mesma atenção. As nossas crianças com deficiência intelectual, nossas crianças com autismo, crianças com problemas de aprendizagem, também estão tendo muita dificuldade. Mas alguns se deram muito bem, né? Muitos adolescentes amaram essa questão de ficarem confinados no quarto, porque eles curtem quarto, né? E a gente sabe que, de certa forma, a criança ela não vai para a escola para se instruir somente. Ela vai pelo social. Agora não, as aulas virtuais são somente aquele fragmento, a parte acadêmica, né, da escola. E eles estão precisando se motivarem a fazer isso. E a gente sabe que pelo virtual também cansa mais, né? E tem toda a sala de aula tem todo um tema nas paredes, configuração, que faz com que a criança tenha enquadramento e preste atenção.
Então, é um ambiente que favorece a aprendizagem. Em casa, não. Em casa, ou ela faz no quarto, outros na cozinha, tem o entra e sai, tem os gatos. E fica muito difícil, e as escolas sabem disso e estão relevando bastante. Mas tirando essa parte da escola, nós temos a parte do tempo livre. E precisamos estar atentos em relação a também trabalhar alguns limites e também trabalhar a autonomia. Exatamente, Fábio, desvio de atenção, brincar, aprendendo, né? Sempre boa opção. É isso mesmo. E os adultos sentem também essa dificuldade, não só criança. O que os pais precisam perceber, que em meio àquela correria, né, antes desse confinamento, que as coisas estavam estruturadas, as crianças iam para a escola, algumas ficavam integral, outras tinham seus cursos, é os pais começarem a perceber a importância do brincar sozinho. A criança, ela precisa desenvolver competência para isso. Ela precisa se sentir bem ficar sozinha. Isso desenvolve o psiquismo. Quantos adultos não desenvolveram isso, né? Sentem solidão, inventam lugar para sair, reclamam da ausência do outro. Lógico que os pais não vão poder desassistir, né? Elas precisam ter segurança. É aquela coisa do fritar o peixe e olhar o gato, mas porque até existem muitos acidentes domésticos. Mas é importante a criança ter aquela hora do não fazer nada, dela ficar olhando para o teto, dela ficar imaginando, dela ficar sonhando. Vocês adultos lembram disso, o quanto que a gente viajava, né? A gente ficava brisando a respeito de coisas que aconteciam e que a gente ficava elaborando. Boa noite, Tânia. Às vezes os adultos, eles interferem, eles atrapalham. A criança tá lá ensimesmada com as coisinhas dela, criando, faz de conta, ele chega, ele interrompe, ele fala da aula, ele pergunta se quer comer. Eu acho que agora os pais precisam aprender um pouco a respeito disso, do quanto que isso é muito importante, né? Você interrompendo, você atrapalha o faz de conta, a linha de raciocínio que a criança estava tendo, estratégias que ele elabora ao brincar. Pais, por vezes, têm uma mania de, assim, superestimular a criança. E, por vezes, ela quer ficar sozinha, com seus próprios pensamentos. O ócio criativo, exatamente, Reginaldo. Né? A Paulinha traz aqui com as aulas online, sinto as crianças muito ligadas apenas no mundo virtual e tecnológico. Tenho focado nas minhas aulas, educação infantil, brincadeira, fora da telinha. Voltar no tempo das cabanas de lençol, piqueniques no quarto, confecção de algumas coisas. Exatamente isso, Paulinha, que nós vamos comentar. É isso que é muito legal. E nós vamos perceber que algumas dicas que eu vou trazer aqui, que eu fiz aí uma coletânea, tanto no estudo para poder atender, como também de saber como todas essas crianças vivem e brincam, o quanto que é importante construir os seus brinquedos. Isso toma tempo, além de trabalhar outras questões, não é? Só que antes, para essa criança ficar ocupada, os pais que trabalhavam o dia inteiro, vários cursos eram feitos para preencher o tempo, ou até com a ideia de cansar a criança, para ela chegar em casa, não dar trabalho à noite, mas por vezes ela, com toda essa agitação, elas ficam mais agitadas. Né? O amigo imaginário sempre é saudável desde que se faça com moderação. Com certeza, né? O amigo imaginário, ele não pode tomar corpo, Fábio.
Olá, Varanda. Olá, Sandra Regina. É muita estimulação sensorial, se vocês tentarem imaginar como que é o mundo da criança antes do confinamento. Ela vai para a escola, ela vai para o balé, ela vai para o judô, ela vai para o inglês. São ambientes diferentes, são pessoas diferentes, estímulos, né, visuais, auditivos, sinestésicos de movimento, aglomeração, seguir direcionamentos, tarefas, prazos, competições, expectativas e como ela está se saindo nesses cursos. Veja, tudo isso precisa ser bem dosado. Precisamos repensar nessa rotina. As crianças, por vezes, levam uma jornada de executivo estressante, e isso é prejudicial. Como os pais estavam ausentes, trabalhando, não conseguia dar atenção, eles tentavam preencher o tempo com atividades. Então, veja, era a perua que levava e buscava, avós que levavam e buscava, atividades no período integral da escola. Vamos precisar rever tudo isso. Antes isso era muito dito em palestras, reuniões de escola, porém a rotina engolia essas famílias e nós tínhamos pouca escuta em relação dos pais. Precisamos rever tudo isso, rotinas de alta intensidade que geram ansiedade e irritabilidade na criança. A criança, às vezes, no final do dia, ela começa a chorar à toa, ela começa a ser opositora, desobedecer, ela começa a mostrar isso em resposta a um desconforto interno, de insatisfação, de muita estimulação, de cansaço. Nós precisamos pensar em atividades, né, de desenvolver habilidades, porém a gente não pode fazer isso como se fosse uma corrida contra o tempo. Ele precisa aprender inglês com 8 anos. Calma lá. Vamos pensar nas etapas do desenvolvimento, vamos pensar no aproveitamento desses cursos. Tanto de satisfação pessoal da criança, como também de não bombardear esse cognitivo dela. As escolas já têm um currículo lá forçado, aquelas escolas puxadas. Ela está numa escola extremamente conteudista e colocam ela num inglês que não é nada lúdico, extremamente conteudista também. Isso é um massacre. Vamos rever tudo o que estávamos fazendo. Porque as crianças chegam ao consultório reclamando depois de um dia nefasto de trabalho. A criança acaba virando um adulto mirim. É isso mesmo. Olá, Nilson. Precisamos olhar para tudo isso com uma maior delicadeza. E o tempo dela de contemplar o céu, assistir a um desenho repetido, porque repetir é elaborar. A criança adora ver coisas repetidas. Por isso que ela fala de novo, canta de novo. Né? Isso daí ela está administrando. Os pais querem que os filhos façam tudo o que eles não fizeram quando criança. Vamos prestar atenção nisso, não é mesmo? Aí você traz, gostaria de saber qual é o limite desse dinamismo, pois, de certa forma, a sociedade cobra tanto hoje. Pois é. Aí, Reginaldo, a gente vem falar naquela questão que eu já abordei em outras lives, a questão do sucesso. O que é o sucesso? O sucesso é você ter 500 habilidades de tudo, estar forrado de cursos de capacitação, ou você está extremamente implicado com aquilo que você faz dentro do seu desejo, com calma, tendo tempo para elaborar,
tendo tempo para curtir aquilo que você está fazendo e de uma forma bem feita, cuidadosa. A gente está cansado de ver trabalho meia boca e tudo corrido, trabalhos maquiados, porque as pessoas não criam mais, elas copiam e dão uma maquiada e apresentam. Será que está valendo a pena tudo isso, esse desgaste? Né? A criança fica sobrecarregada, os momentos, pais devem respeitar o momento dos seus filhos. Né? E por isso que eles gostam tanto do quarto, porque a vida é um bombardeio. Elas não têm espaço mais na rua, como nós tínhamos, muitas vezes não podem descer ao prédio, principalmente agora. Elas vão para o quarto se refugiarem, porque a mãe fala demais, o pai fala demais, é telefone tocando, é gente vendo televisão, são pessoas interrompendo o pensamento, né? Aquele ato de contemplar ideias, projeções de futuro, o que aconteceu com ele. Nós precisamos ser pessoas pensantes e não máquinas de produção. Ela precisa rabiscar um papel à toa, tirar uma soneca. Quantos de nós, vendo sessão da tarde, gostosinho, embaixo de um cobertor, no frio, tirava uma soneca, acordava, vinha lá um pão com manteiga. Eles não têm mais nada disso, eles têm falta de aconchego. As crianças, a grande maioria, em seus desenhos, em suas histórias, olá, Lilian, elas trazem sentimento de abandono. E por que será que elas trazem sentimento de abandono? Então, mediante essas questões, né, aproveitando, né, o que trouxe de bom, essa questão da proximidade dos pais, horários mais flexíveis, tempo maior para dar atenção, né, conversas. Nós temos também o que os pais reclamam, as brincadeiras online. Por que eles se apegam tanto? Mediante toda aquela farra do boi, toda aquela gama de atividade, nos intervalos que davam para brincar, que tem criança que chega às 8 horas da noite em casa, nos intervalos, o que restava era brincar. Aquilo. Ela tinha tempo de ficar olhando para o teto, contemplando? Não. E se vocês forem pensarem, gente, é muito louco. A criança levanta de manhã, ela tira o pijama, ela põe o uniforme. Ela chega em casa, ela tira o uniforme, ela põe a roupa do judô. Ela volta do judô, ela pega a mochila da natação, ela põe o maiô do judô, da natação. Aí ela pega a volta, ela tem inglês, ela precisa pôr outra roupa. E assim vai, a roupa do balé e a roupa. Elas ainda precisam trocar o uniforme. Vocês já se colocaram no lugar delas? E tudo rápido, e tudo correndo. O tempo estrangulado o tempo inteiro. O Fábio traz aqui o sucesso e mero processo quando tudo se pode ter acesso. Tenso progresso, aprendendo a lidar com o fracasso. Não como um retrocesso, muito menos como regresso. Exatamente, meu amigo poeta. Quem disse que voltar a algumas coisas é regresso? Não, são retomadas de análise, de inteligência. Então as crianças ficaram muito fixadas nas brincadeiras online porque é o que dava tempo. Alguém tem brincadeira de rua? Muito pouco. E como temos, né, essa realidade posta dos joguinhos virtuais, né, sites, YouTube, filminhos de YouTube, é preciso criar um filtro.
Assista um pouco com as crianças, vejam os conteúdos das histórias, dos jogos, porque, por vezes, os pais, como ela está lá não dando trabalho, os pais não percebem. E desde que esses aparelhos, né, esses jogos começaram a surgir e até a posse do celular de crianças, eu em nenhum momento impedi da criança vir à terapia e trazer ou querer me mostrar alguma coisa a respeito disso. Eu via como estava configurada a sua página, eu via como ela conversava com os amigos quando eles chamavam, alguns filmes que eles queriam me mostrar no YouTube que eles tinham achar engraçado, e isso começaram a ser dados. E muitas coisas eu me assustei, eu comecei a conversar com os pais, olha, vocês não estão pondo filtros. Tem crianças muito pequenas assistindo coisas que elas não têm suporte emocional de ver. É isso mesmo, João. Se sobrar tempo, ela respira. Quase isso. Quase. Aí fala assim, nossa, por que as crianças estão adoecendo? As crianças estão tendo ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Elas estão tendo vida de adulto, elas vão ter doenças de adulto. Vamos começar, as famílias precisam se ligar no que está acontecendo. Vamos rever tudo isso. E à medida que eu fui entrando em contato com esse mundo deles, do que eles assistiam, o que eu percebi? Embora o YouTube hoje esteja muito mais cuidadoso, mas, por exemplo, eu com a minha neta, ela começou a ver historinhas, né, da Branca de Neve, aí ela viu no YouTube que tinham várias histórias de Branca de Neve diferente, e começamos a ver uma, outra, entrou uma história de Branca de Neve pornográfica, em desenho. Se eu não estivesse lá, como ela sabe mexer, a criançada de 1 ano já sabe mexer, clicar nos links, nos quadradinhos que aparecem, ela ia assistir. Os pais precisam acompanhar. E vão precisar conversar muito sobre esses conteúdos de forma escancarada. Então, precisa ser filtrado, sim. Você precisa ver. Qual que é o joguinho que você está jogando? Deixa eu jogar um pouco com você. Quem é esse cara que está falando? Nossa, deixa eu ver que legal. Deixa eu assistir com você. Por vezes, vocês não vão conseguir bloquear, impedir, mas vocês podem trabalhar a crítica, como em novelas também. Às vezes aparecem coisas que a criança fica estarrecida ou questiona, então é hora de você trabalhar a crítica e trazer os seus valores, os valores da família em relação a tudo, a política, a sexo, a relações interpessoais, a religião. É hora da família estar presente. Isso é educar. E tem muito conteúdo pornográfico também, que aparecem em coisas que pré-adolescentes e adolescentes procuram. E a gente sabe que não é o melhor formato para se aprender sexualidade. E os pais vão ter que falar muito a respeito disso também. Nova moda agora é o Pateta. Por incrível que pareça, quem me alertou foi o Henry. Logo apareceu na mídia. Então, tem também uma outra Peppa aí num joguinho que uma foi mutilada por causa de tá de cadeira de rodas, a outra tem um braço de serra elétrica que ela decepa as pessoas. É complicado. Não que a criança vai desenvolver uma violência, mas, poxa, tudo isso daí causa excitação. É a mesma coisa quando a gente vê um filme de terror, quando a gente vê um filme que causa sensações ruins, né? A Paulinha traz pena que menos de 1% das famílias acompanham o que os filhos assistem ou jogam na internet. A maioria usa a internet como babá para distrair. É bem isso.
Cinderela erótica, Fábio, o que tem mais hoje, né? A criança acha que vai assistir uma coisa e os pais não se dão conta do que ela está vendo. Precisamos acompanhar, sim. E quando voltarem, talvez, à escola e ficarem com os avós não têm esse traquejo. Vocês vão precisar fazer um contrato aí com os filhos. Quando vocês verem alguma coisa que vocês não acham que seja bom, anota aí para mim, para nós vermos depois juntos e eu poder talvez explicar para você o porquê que isso não é bom. Desenvolver a crítica, porque não temos às vezes o controle. E como lidar de uma forma saudável com esses passatempos? Aí eu fui fazendo, né, um levantamento, criar uma rotina para essa nova realidade. É importante que as refeições, a qualidade das refeições, né, o sono, tentar o mais próximo do que era, para não mexer muito com o metabolismo, não dar queda de resistência. Precisamos tomar alguns cuidados. Então, caminhadas ao sol, vão de máscara, mas é preciso. Tem relato de pessoas que ficou tanto tempo sem sair dentro de casa que quando saiu sentiu tontura. Teve crianças que tiveram tontura. Precisaram ir até a farmácia para tomar uma injeção ou para fazer alguma coisa e não aguentaram a iluminação, o deslocamento. Olha como é que estamos. Então vamos ter que treinar isso, né? Esse corpo ficou muito parado e ele fica debilitado, altera metabolismo, sim. Caminhadas ao sol, né? Tenha, então, com a família um horário de caminhada ao sol. Precisamos trabalhar o corpo, a mente, o horário virtual, intercalar isso. Para quê? Justamente para você não bombardear o seu sistema. Né? A Juju diz aqui, eu sempre olho o histórico e deixo em modo restrito, mas ainda não é o suficiente, exatamente. Profissionais de TI sabem como fazer o filtro, conversem com profissionais de TI, que eles têm lá, eu não sei se é um sistema, um aplicativo, que tipo de proteção que é, mas eles fazem isso. Eu lembro que quando eu tinha meus filhos adolescentes, eu conversei com o meu amigo Betão, que sempre, até hoje, já faz uns 20 anos, ele, ele que dá cabo de tudo, às vezes aqui o que eu tenho dúvida não dá certo, ele já colocava algumas travas, mas é difícil. Eu acredito que principalmente o YouTube ele tenha mais furos do que leis, mais furos do que as leis têm furos, né? Combine com as crianças também, no dia a dia, enquanto vocês estão trabalhando, eu sei que fica difícil. Criança requisita muito a nossa atenção. Eles não têm o citocol de ver que vocês estavam trabalhando. E aí eu pensei numa ideia que começou a dar certo. Eu passei isso para as mães dos meus pacientes e foi muito engraçado e deu certo. Combine códigos para a criança saber respeitar quando você não pode ser interrompido, porque você está em call, em reuniões online, né? Você está trabalhando. Sabe quando vamos à churrascaria? Não tem aquela madeirinha que parece um... Esqueci o nome. Aquela madeirinha que a gente vira para o verde quando quer que venha a carne e põe no vermelho quando não queremos mais carne. Falei, pega uma latinha de cerveja, metade vermelha, metade verde. Você entrou em call, você vira ela para o vermelho. A criança chega, você já ensina ela. Quando tiver virado para o vermelho, não pode nem fazer barulho. A criança, ela entende esses códigos e ela respeita. Ela colabora. E fica uma coisa gostosa, fica uma coisa lúdica. Né? Aí, quando você está mais tranquilo, você vira no verde. E talvez vocês possam combinar outros códigos também.
né? A criança vai começar a aprender a esperar a vez dela e saber o quanto que isso é importante. E os pais explicarem, olha, a sua professora não fica chateada quando você não está prestando atenção ou conversando com alguém do lado, no meu emprego também, se eu estou numa reunião, eu tenho que responder para você onde que está teu tênis ou teu chinelo, eles têm que parar toda a reunião e eles também não vão gostar disso. E a criança entende, a gente conversando com a criança, ela entende sim. Outra coisa que é muito legal, construa um painel de atividades para a criança, de coisas que ela tem que fazer no dia a dia. Alguns horários, né, ou sequência de atividades para que ela se oriente, às vezes até para não te chamar. Ela vai te chamar para alguma coisa, mas ela vê que já está na hora do banho e foi o combinado. Bom, então eu vou lá tomar banho e depois eu falo com a minha mãe. A criança gosta de ter rotina com previsão. E fazendo esses painéis, ela consegue se organizar internamente, vai facilitar os acordos dos horários do comer, do tomar banho, da hora da brincadeira, da hora do estudo. E uma ideia bacana é fazer, assim, num domingo, um combinado para a semana. Desenvolvam temas. Então, olha, essa semana você vai pesquisar, nós vamos fazer atividades, nós vamos construir jogos a respeito de meios de transporte. A criança já gosta, é um desafio para ela. Então, ela vai desenhar meio de transporte, ela vai confeccionar um avião, vamos assistir uma história sobre avião, vamos assistir uma reportagem sobre avião, vamos falar, né, vamos ver rotas de avião, tipos de avião. E na outra semana, essa semana nós vamos falar sobre dinossauros. Tudo sobre dinossauros, o que eles faziam, os herbívoros, os carnívoros, vamos desenhar, vamos construir um painel, uma maquete. Vai elaborando temas semanais. A criança tem um certo tipo de direcionamento e ela vai gostar disso. Olá, Gi, obrigada por estar aqui. E, assim, é uma ideia bacana, né? Você poder fazer combinados. Você, de certa forma, está participando também daquilo. Programe isso num domingo para a semana. Né, desenhos, fazer histórias. Conte uma história sua e peça para ele te contar uma história. É uma história que talvez sua avó te contava, ou uma história que talvez a professora dele contou para ele. Faça um momento das histórias, ou de sentar juntos, ler uma história, ler um livro. Tem aplicativos de tudo, tem aplicativos de karaokê, cantem juntos. Né? É muito legal isso, é muito divertido. Né? Essas são algumas dicas divertidas e seguras também. Lembre das suas brincadeiras infantis. Passanel, stop, mímica. Adolescente, aprender um instrumento musical online. A gente sabe que música trabalha disciplina, atenção. Ela ilumina todas as áreas do cérebro. O cérebro inteiro trabalha quando ouve música, quando a pessoa toca uma música. A música calma, a música mexe, libera endorfinas. A música, ela traz prazer imediato, que é isso que criança e adolescente gostam. Essa ideia do tema é muito legal, muito legal. E eu estou trabalhando bastante essa coisa do tema com adolescentes com autismo que estão se sentindo muito fechados, né?
E essa questão, como eles gostam, às vezes, de interesses específicos, toda semana eu falo, qual é o tema da semana? O que vamos elaborar? E aí ele fica um pouco envolvido com aquilo, eles fazem pesquisas, eles fazem... Nossa, muito legal. É muito bacana essa questão dos temas, né? E muitas outras brincadeiras. A hora do caos. Gente, vocês não lembram? Avós, tios, os pais contando, sabe, na minha época era uma vez, eu tinha uma vizinha que ela fez isso. Uma vez minha mãe contou uma história para mim que eu não esqueço até hoje, de uma mulher que o nome dela, ali da Redondeza, era Maria Fujona. E eu ficava estarrecida, Maria. Sim, a Maria Fujona, ela tinha 4 filhos e o marido a maltratava muito, e ela um dia falou que ia na casa da mãe, pegou os 4 filhos e sumiu, nunca mais ninguém ficou sabendo dela. E esses causos que contam, olha, quando eu era pequena aconteceu isso, o seu tio aconteceu isso traz vivência, isso nos dá experiência de vida. E vocês não, os seus filhos não sabem nada a respeito de vocês, da infância. E os causos, assim, de alguns temas. Então, vamos contar assim, qual foi o maior mico da minha vida? Então hoje nós vamos falar de micos. Então a mamãe conta o mico dela, o papai conta o mico, a criança conta outro mico. E vamos trabalhando com temas também. Promover dentro de casa o dia do bizarro, então o dia do ridículo, então aquele dia todo mundo vai se fantasiar de ridículo, o dia do pijama, vamos ficar o dia inteiro de pijama, o dia do aprender a dançar, então nós vamos ensinar aos filhos, por exemplo, dançar bolero, e os filhos vão ensinar a gente a dançar funk. E vamos brincando. Simone, a música, olha, e outra coisa, a maioria das crianças que aprendem instrumento musical, elas, na hora que elas estão irritadas, tristes, deprimidas, elas se refugiam no instrumento musical. E se bobear, elas passam uma tarde tirando música. E precisamos ter essas ideias. Porque o ambiente precisa ficar sadio. E muitas outras coisas. Então, imitar personagens. O dia da gíria, todo mundo vai falando, e aí, mano, belê? Como é que você tá? Então vai ser o dia da gíria. Então a mãe vai chamar para comer, olha, o rango tá na mesa, e aí, bora lá, pessoal. E todo mundo vai ter que ser criativo, a gente começa a utilizar outras áreas do cérebro. E tudo começa a ser divertido. E essas coisas, elas vão criando histórias. E muitas, mesmo depois que voltarem à escola, tudo, elas permanecerão e vão falar, ai, vamos hoje cantar no karaokê? Ai, vamos hoje brincar de fazer mímica? E o dia do MasterChef, então a criança vai montar um lanche com algumas coisas lá dentro, o papai que vai fazer a comida do dia, o dia da piada, o dia do tesouro escondido. Pois é, gente. E depois de todas essas brincadeiras inseridas aí no dia a dia que possam trazer um maior prazer, é importante pensarmos em atividades que talvez aqui consigamos encontrar em alguns sites. Tem várias tarefas, né? Tarefas mais calmas, tarefas de desacelerar, assim, no final da noite. Vocês têm um aplicativo, né? É um site também que se chama Pinterest. Lá tem tudo que vocês possam imaginar, de atividades escolares, folhas, coisas para pintar,
jogos de raciocínio, que você pode imprimir também, até conforme o tema. Vamos procurar o que tem sobre dinossauros. Lógico que a sua filha gosta de dançar, né? E que gostoso ver o papai e a mamãe dançar. Isso é muito legal. Isso cria cumplicidade, uma proximidade muito gostosa. Além dessas atividades no Pinterest, que vocês vão achar sobre tudo, sobre raciocínio, jogo de memória, jogo de tabuleiro, vocês podem criar jogos de tabuleiro, e o legal é a criança fazer. Então, o tema é sobre avião. Ok, então você vai fazer um jogo com aviões e com números que vão ser as distâncias, e vamos jogar no dado, vamos usar as tampinhas de garrafa para ser os pinos. Então vamos jogar isso à noite, ok, monte o jogo. O Pinterest é ótimo, Gi, com certeza. Programe um cantinho da bagunça. Criança faz sujeira e faz bem. Criança faz meleca. Eles têm material escolar, cola, tesoura, régua, tudo isso. Coloca lá folhas de papelão, sucatas e garrafa PET, montar coisas com sucata. Lembra, no tema da semana? Então vamos montar um avião com isso, vamos montar um dinossauro, vamos montar um robô. O que é muito legal para trabalhar com sucata, que é uma cola que dá muito certo, porque a cola quente, vai na tomada, não é segura. Gente, comprem cola de isopor. Ela só não gruda igual o Super Bonder, né? Uma coisa que se cair na mão, você lava, mas ela cola tudo que você puder imaginar. É um tubinho igual cola tenaz, transparente, escrito cola de isopor. Se ele tiver que montar uma coisa com caixa de leite, com garrafa PET, pôr a cola de isopor, ela dá um resultado ótimo. Que mais? E nesse aplicativo, que eu achei bonitinho também, tem aquelas coisas que eu adorava fazer, aquelas bonecas, até bonecos para meninos, né, com a roupinha que ele recorta e ele pode pintar, e aquele boneco ter várias roupinhas, tem dobraduras e tanta coisa que pode se criar, jogos de tabuleiro, com corridas de números, né, e letras, aquelas paradas com castigo. Fala para a criança montar um jogo de brincadeira. Ela sabe jogar banco imobiliário, o jogo da vida. Fala, você vai montar hoje um jogo de tabuleiro para nós trabalharmos. Ela pode colar os temas. O que é interessante é a criança criar para depois usar. E aí, ela tá comendo tempo. E ela está trabalhando com criação, ela está trabalhando com projeto. Ela consegue confeccionar e depois jogar. Vamos pensar também em algumas atividades físicas, né, e brincadeiras mais amplas. Arremesso em coisas em balde, né? Jogar papelzinho, ou jogar brinquedos, ou uma bolinha que ele tenha. Estamos dentro de um apartamento, não pode ser nada que repica, nada disso, né? Ou então você pôr um balde em cima de uma escada e ele tem que fazer bola ao cesto. Fazer boliche de garrafas PET, bolas de meia. Quem nunca fez bola de meia? Não é mesmo? Encher bexigas, brincar com bexigas, desenhar nos balões personagens, né, com canetinha. A caneta esferográfica que melhor fica, a canetinha hidrocor, ela não adere, a bexiga não adere. Fazer aqueles bonequinhos de farinha com bexiga. Fazer massinha caseira, massinha de modelar. Você entrando aí no Google, você acha um monte de receita. Pegar caixa de papelão, põe a criança no quintal ou ela virada para uma parede para ela gastar. Chuta a caixa na parede, cada vez com mais força, até a caixa ficar despedaçada, que vai ser aproveitada depois para fazer
algum bonequinho ou alguma maquete. Você pode também, com um preguinho acima do batente, né, bater um preguinho e pendurar por meio de uma cordinha, uma caixa também, para a criança brincar de saco de boxe, socar a caixa, para ela poder extravasar. Que mais que tem? Gente, pular corda. Compre uma corda. Vocês podem comprar tanto a cordinha de mão, porque você consegue no YouTube professores ensinando os primeiros passos a saber pular corda, até você conseguir pular corda de todo jeito, amarrar uma corda de um lugar para o outro, ensinar a criança primeiro pular para cá, pular para lá, pular com os dois pés, pular com, né, pés alternados. Você amarra lá a corda e fala, treina, põe o vídeo para ela, e ela vai tentando aprender, né, pela aula de qualquer professor. É só colocar lá no Google, aula para pular cordas, aparece. E essas coisas são muito importantes, né, porque elas vão, de certa forma, resgatar algumas brincadeiras, resgatar a união da família, a cumplicidade. E tivemos, lógico, alguns prejuízos, algumas pessoas tiveram prejuízo financeiro, muitas crianças tiveram prejuízos acadêmicos. Muitos educadores falaram que vão levar quase em torno de 2 anos para o resgate disso, porque eles vão precisar entender aonde que essas crianças estão, no que elas se atrasaram, no que elas pararam. Só que o que foi, o que pudemos ter como resposta de tudo isso também, nós, ao treiná-los à volta, né, daquilo que nós tínhamos, mas tudo estará remodelado, coisas poderemos fazer, outras não, outras a longo prazo. Então, nós vamos precisar criar ambientes, tanto para a criança, como também para o casal. Né? O dia do filme, o dia né, do filminho da pipoca, o dia da família inteira cantar, fazer cabanas com lençol. Faça a criança também participar da rotina. A criança precisa se sentir pertencente à rotina doméstica. Coisas assim, tipo, recolher a roupa do varal, você recolhe a roupa do varal e ela vai separar em montes o que é dela, o que é do papai, o que é da mamãe, o que é do irmão. Fazer bolinhas de meia. A criança saber guardar coisas na gaveta. Crianças precisam trabalhar com categorias. O nosso mundo é de categorias. O supermercado é tudo por categoria. Então, talvez enxugar uma louça, guardar garfos, colheres, facas. Achar, né, aquilo que você tem preguiça de fazer, pegue todas as tampas de Tupperware, ela vai ter que achar a tampa da Tupperware. Aprender a dobrar coisas. Passar um pano, talvez nas coisas do seu quarto. Ela tem que ser sujeito da ação, ela tem que ter um papel dentro dessa família. Isso é muito importante, gente. E quando voltarmos, né, com algumas coisas que precisaram ficar afastadas, o interessante é que aprendemos hábitos de higiene diferentes. Até porque, dito isso pela Associação de Pediatria Brasileira, as crianças, elas pararam de ter problema respiratório. Outono é a época, né? Outono e inverno é a época que mais as crianças têm problemas respiratórios e os prontos-socorros infantis ficam invadidos com crianças fazendo inalação. Caiu abruptamente o número de crianças com problemas respiratórios ou crianças até internadas com bronquiolite, pneumonia, problemas de asma, bronquite.
Então, sabemos que higiene, os cuidados são resultados, foram respostas ao que estamos fazendo e vamos continuar com essa educação. Olha que interessante. Eu sinto muito pelo social da criança. A criança perdeu o social da escola. Houve uma perda e vai levar tempo para recuperar. Ela vai voltar e reaprender a se socializar novamente, né? Hoje, pais educadores desenvolveram valores do que realmente é bom, do que traz retorno. Eu acredito que a família irá se modificar, eu acredito também que a escola vai se modificar, até as crianças, os alunos vão chegar com outra postura de respeito ao que o outro está falando, de uma maior iniciativa, de não bater tanto o pé, uma maior tolerância à frustração, vão conseguir adiar mais as suas necessidades, vão estar mais criativos, não é aquela coisa que vai ficar berrando, ah, mas eu queria bolacha, e não tem bolacha, só tem pão. Não, as crianças vão chegar diferente à escola. Elas vão valorizar mais a companhia do outro, elas vão dividir mais brinquedos. Embora ocorreram perdas e muito sofrimento, todos amadurecemos, sim. E à medida que eu souber alguma coisa dessa semana de dicas de brincadeiras, eu vou colocar na página Sobreviver alguns vídeos que eu acho que possam dar algumas ideias legais, né? E a família vai adaptar conforme a sua realidade, né? Conforme o que a família curte, o que ela gosta de fazer. E porque a gente precisa aprender a desenvolver a nossa capacidade de adaptação e de criação, porque estava muito perdida, nós éramos engolidos pela rotina, nós éramos robotizados e presos a valores do que tem, que nada. O que é que te deixa feliz? E como que a família pode se fazer feliz? Essa pergunta, junto com o tema da semana, tem que vir também com os pais. O que nós poderíamos fazer nessa semana para nos sentirmos mais unidos, organizados e felizes? Ok? Então, muito obrigada pela participação de vocês. Boa sorte a todos. E aguardo vocês a trazerem mais temas, né, relativo a tudo isso que estamos passando, mas nós vamos tirar de letra. Vamos estar aqui sempre discutindo, ok? Beijos, boa semana, muito criativa e divertida para vocês.